Boa noite a todas, boa noite a todos. Estamos iniciando agora mais um minuto da democracia. Essa é mais uma edição desse programa, que é um programa do Partido dos Trabalhadores, a sua representação aqui na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Então, o objetivo desse programa é que a gente possa dialogar com os militantes, as militantes políticas, principalmente aquelas do Partido dos Trabalhadores, das forças democráticas dessa cidade, das forças progressistas, no sentido de prestar conta do trabalho feito pela bancada do Partido dos Trabalhadores. E aqui também discutimos vários temas de interesse da conjuntura ali, que estão ali presentes na conjuntura, no sentido de que a gente leve essa reflexão, né? E juntos a gente possa pensar a realidade brasileira, a realidade baiana e possa propor, soluções na política ali através de projetos de leis que o objetivo maior desta casa é ter projetos, e esses projetos eles precisam estar conectados com a realidade, eles precisam ter organicidade com o que a sociedade discuta, os seus grupos de interesse apresentam e demandam para os deputados. Então, quanto mais próximo nós estivermos da sociedade, com certeza estaremos presentes, sintonizado. Então, todo partido político ele expressa ali um ponto de interesse, segmento. Boa noite, meu companheiro de bancada, Osni Cardoso, e ele hoje é que vai ser um dos participantes do Minuto da Democracia, debatendo um pouco. O PT, aqui na Alba, ele elegeu como prioridade, como as eleições. As eleições são fundamentais para o povo brasileiro, para a sociedade organizada, porque é ali que vai se discutir quem vai governar nesses próximos 4 anos. É um período importantíssimo. E agora temos a eleição de 2020, que são as eleições que ocorrem nos municípios. E ali nos municípios é que as pessoas moram, que vivem, que criam seus filhos, que precisam ter as políticas públicas presentes. E boa parte dessas políticas é de titularidade do município. Assim determinou a Constituição de 1988. Não repassando talvez os recursos necessários, temos uma concentração tributária muito presente e muito forte no governo federal, e as atribuições foram passadas para os municípios. Então, hoje aqui nós convidamos justamente o deputado estadual Osni, que é deputado pelo primeiro mandato, mas já foi prefeito 2 vezes, tem uma larga experiência na militância política como líder estudantil, ajudou a construir o DCE da UNEB, teve ali um trabalho que eu considero um dos mais importantes, criou aquele curso de pré-vestibular que possibilitou a inclusão de muitos jovens, né? Era um curso de pré-vestibular gratuito que a UNEB fazia para aqueles que precisavam, que aquilo ali ajudou e muito a muitos deles e delas entrarem na universidade. E nós convidamos o Osni porque, mais uma vez, ele se dispôs a representar o Partido dos Trabalhadores, esse projeto ali na disputa do município de Serrinha. E o município de Serrinha é onde ele nasceu.
ele nasceu na Bela Vista. Quando eu era agrônomo da CAR, eu andei muito pela Bela Vista lá. Então, Osni Cardoso, é um prazer receber você, na verdade, uma honra recebê-lo aqui, para que a gente possa conversar justamente sobre nossos companheiros que estão agora se dispondo a concorrer nas eleições municipal, representando esse projeto. Então é muito bom receber você. Boa noite. Boa noite, Marcelino. Para mim que é uma honra. Ainda mais que de alguma forma a gente mata a saudade da companheirada aí, via você que é meu líder na Assembleia Legislativa, entendeu? Porque, infelizmente, essa pandemia nos tirou essa honra de poder discutir a Bahia, discutir a política, discutir os rumos da nossa cidade, de tete a tete, que é melhor, né? É mais gostoso e, na minha opinião, é mais ainda verdadeiro. Não que esse instrumento não tenha validade, seja válido, mas eu acho que é importante sempre a gente poder olhar no olho. Eu aprendi com meu pai, que ele sempre dizia, quando você estiver conversando com alguém, que se a pessoa não conseguir olhar no teu olho, desconfie, porque ele não é capaz de honrar aquilo que ele diz. Então eu aprendi muito essa coisa do tete a tete. E claro, tivemos a honra de ter você não só na CAR, quando trabalhava aqui, ajudou a fundar o PT de Serrinha, como também quando você era do INCRA, quando no período eu era do movimento estudantil. E me lembro das minhas camisas cor de abóbora, como a turma dizia, era a camisa laranja, onde você veio aqui no lançamento da minha pré-candidatura a vereador. Foi em novembro de 2003, não sei se você lembra disso. Veio você, uma turma boa danada. Foi naquele período que eu estava lançando meu nome aqui na política de Serrinha. Eu tinha sido candidato a vereador, a vice-prefeito do município de Ixu, que eu fui ajudar a fundar o PT de lá. Bela Vista faz divisa com Ixu, né? É fronteira com o município de Serrinha e de Ixu. E a gente foi fundar o PT. E depois eu voltei em definitivo para Serrinha, voltando meu título, minha residência, tudo, estudando na universidade, e fui candidato a vereador naquele período, que foi uma eleição que marcou muito para mim. Fui um dos mais votados, 1.056 votos, que eu sempre agradeço o povo de Serrinha por isso, mas não consegui me eleger, né? Mas foi o início de tudo e você fez parte em muitos momentos da minha vida política. Com isso, não estou querendo dizer que você é 30 anos mais velho do que eu, não. Estou só querendo dizer que você começou um pouquinho antes, tá? Mas é uma honra estar aqui com você. Começamos antes, sim. Tive muito prazer. A história me possibilitou acompanhar essa nova geração, né, que veio aí. E você, de forma muito rápida, chegou ao poder municipal, né, que é fundamental. Agora, eu queria te fazer uma pergunta no sentido de que você está tranquilo, vem efetuando ali, efetivando um grande mandato, né, realizando um mandato tranquilo na Assembleia Legislativa. E o que é que te faz justamente ir concorrer, né, nesse momento tão difícil da conjuntura brasileira, nacional, né? Vivemos um estado de exceção, uma criminalização da política e tem essa relação, né? Agora o poder municipal, o poder estadual, federal. E o que é que te leva, que lhe motiva, assim, com tanto entusiasmo, deixar essa situação de conforto para fazer essa disputa? Olha, Marcelina, como você falou, de fato é uma situação de conforto. Eu acho a atividade parlamentar, principalmente deputado estadual, uma atividade muito mais tranquila do ponto de vista da agonia que é o dia a dia de ser prefeito. Eu fui prefeito por 8 anos e sei como é. É trabalho todos os dias, o dia inteiro. É todo tipo de demanda que surge. E os municípios, principalmente municípios pobres dessa região aqui do Nordeste baiano, mais difícil ainda, porque o dinheiro que a gente tem no município ela não é o suficiente para cobrir todas as demandas. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto demais do meu município. Eu gosto de Serrinha. Foi aqui que as pessoas me acolheram de maneira tão firme, tão carinhosa, desde a eleição de vereador em 2014, a eleição de deputado, que eu já fui mais votado para deputado em 2006. Me elegi deputado em 2000, me elegi prefeito em 2008. Ajudamos a eleger Joséildo em 2010 e também o deputado Rui Costa. Fui reeleito em 2000
2012, elegemos Gica em 2015, depois me elegi agora. E sempre Serrinha teve uma participação espetacular nisso, eleitoralmente. Muitas vezes, Marcelinho, inclusive, sem ter tempo de ficar aqui, viajando pela Bahia, para poder conseguir mais votos. A situação realmente é diferenciada. Mas o prefeito que aqui está, Marcelino, abandonou a cidade, não gosta de gente. Hoje mesmo eu estive numa casa de farinha que, infelizmente, pude escutar o nosso povo mais simples, que planta, que colhe, que rala para fazer farinha, porque eu sei da tarefa difícil de plantar mandioca, limpar mandioca, colher, botar no cesto, botar no caçoar, levar na casa de farinha improvisada, como foi a que eu tive lá hoje, depois tirar aquela goma, fazer o beiju, esperando que alguém compre, e o prefeito de Serrinha não consegue comprar nem os 30% obrigatórios da agricultura familiar. Então, quando a gente vê uma situação como essa, você percebe que está na hora de novo que a gente voltar. E é por isso que eu coloquei o nome, juntamos aqui 6 partidos, o PT, o PSD, o Podemos, o PCdoB, o PL e tantos outros, e colocamos nosso nome de volta. Ontem nós fizemos a live de entrega à sociedade serrinha, do PGP, de tudo aquilo que a gente escutou do nosso povo. A gente sabe que é difícil, um momento muito ruim da história do país nós estamos vivendo, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é nesse momento, assim como o Rui fez, que pegou uma diversidade gigantesca da gestão pública e foi para cima e construiu, luta cada dia e consegue fazer. Veja aí a avaliação dos baianos, algo em torno de 80%, considera o governo do governador Rui Costa um governo bom. Eu acho que é nesse espírito de continuar trabalhando pelo nosso município que eu quero, de novo, estar na luta. Meu nome está colocado, já fizemos a convenção, são 6 partidos, como eu falei. Já já a gente faz o lançamento oficial da candidatura e estamos na luta, né? Espero que um dia você venha ao dar um pulo em Santa Bárbara, você dá um pulo em Serrinha para andar conosco. Claro que se protegendo, mantendo a distância social necessária enquanto durar, né, essa pandemia. Com certeza, mas já tem vários companheiros e companheiras presentes aí e com audiência muito boa. E existem alguns questionamentos justamente sobre as visitas às comunidades. Nós sabemos que justamente esse instrumento via rede, né, a Infovia, ele nem sempre alcança o 100%, né, das pessoas. Temos uma exclusão digital muito forte no nosso país, onde 25% não tem acesso a esses meios. Então, como é que você está justamente se virando aí em Serrinha para dar conta de cobrir, né, para que as pessoas saibam que você é candidato? Porque todo mundo aí lhe conhece, né? Precisa saber agora que você é candidato a prefeito. Então, o que é que você está fazendo de novo? E aí também está a Ana Torquato, que é sua fã, né? Ela trabalha comigo, mas gosta mais de você, é apaixonada por você. Então, está aí presente. Então, como é que você vai fazer para dar conta dessa campanha chegar justamente à roça e ali em Serrinha, que tem essa tradição das visitas? Olha, Marcelino, a gente está fazendo de tudo um pouco. A gente faz muita live, muito diálogo, grupo de WhatsApp, muita rede social funcionando, muita visita individual, devidamente de máscara, mantendo a distância, muitas vezes a gente não encosta, mas não tem jeito. Tem lugar que a gente vai caminhar, vai visitar e as pessoas já estão acompanhando a gente. É a dinâmica da pré-campanha acontecendo de maneira que a gente não tem controle, inclusive. Quando olha do lado e para trás, já tem muita gente querendo visitar, ainda mais essa necessidade que o povo ficou de sair de casa um pouquinho, né? Então está meio que misto, tomando todos os cuidados, álcool em gel na mão, conversando com as pessoas, explicando que é importante continuar se protegendo, mas é um misto de tudo, viu? A gente está fazendo de tudo um pouco e a pré-campanha ela já acontece nesse formato e que a gente espera que no dia 27, quando a gente pode fazer a campanha oficial, a gente possa ir medindo, obviamente, todos os detalhes, mas aí uma carreata ou outro, um evento ou outro, de maneira que a gente vá se comunicando com a sociedade, dizendo o que a gente pensa, o que a gente quer fazer pelo município, o que apontou o povo. Aqui diretamente, quase 9 mil pessoas participou diretamente do PGP. Foi uma participação gigantesca, 3 meses de debate, muita proposição boa, e é por isso que a gente vai conversar com todo mundo, seja na rede, seja na rádio,
seja pessoalmente, na visita individual. Tá? E eu quero aproveitar e mandar um abraço para a Torquato, nosso povo aí de Santa Bárbara, torcer aí pela vitória do nosso companheiro Jailson. Muito bem. Agora, o que nos fez justamente alterar, né, a nossa forma tradicional, principalmente de fazer a política, a gente que é muito próximo, faz plenária, reunião, visita, foi justamente a pandemia que aparece, né, que é um elemento novo na conjuntura, se somando todas as dificuldades estruturais do povo brasileiro. Como é que está o combate à pandemia aí em Serrinha, né? E o que é que você tem aí sugerido, já que você vê isso como insuficiente? Olha, aqui já faz um tempo, como muitos municípios que, na minha opinião, não cuidou da maneira certa, aqui o prefeito fechou na hora errada, e quando tinha um caso, o prefeito trancou 100%, zerou, não fez algo gradativo, avaliando, testando, avaliando por setor do município. Depois abriu tudo, aí aumentou o volume de casos, ele veio e fechou tudo de novo. E foi fazendo essa confusão de avaliação de qual seria o melhor momento. E mais recentemente ele abriu tudo de vez. Abriu sem nenhum critério, inclusive sem protocolo, sem uma fiscalização, sem um diálogo conjunto dos comerciantes, os setores, para que vá se protegendo, usando a máscara, usando álcool gel, apesar que o povo, Marcelo, na sua maioria aqui em Serrinha, tem se prevenido. Quando vão para a atividade, usa máscara, na sua maioria tem se prevenido. Então, não vi essa vontade do gestor, mas com a nossa turma, com a turma que a gente anda, é orientação tempo integral. Só aqueles próximos que a gente anda sempre, que a gente relaxa porque está no dia a dia, o motorista, tal, todo mundo fez exame e tal, e combinamos para que a gente não fora desse grupo de segurança, a gente não fique desprotegido nem fique perto de quem está desprotegido. Mas os outros todos a gente tem feito a proteção necessária, todo tipo de produto, para poder a gente garantir que nem a gente fique contaminado, nem tampouco contamine ninguém. A ideia é proteger a vida. Nós não somos a favor da necropolítica, da política de morte, como muitos são. Nós somos a favor da vida. E sendo a favor da vida, a gente continua pregando essa ideia da proteção. Claro que eu sei que eu, você e todo mundo, a gente torce para que alguma vacina urgentemente chegue para nós. O nosso governador, inclusive, já avançou aí no diálogo. Eu tenho certeza que nós seremos um dos primeiros estados da federação a garantir, a imunidade do nosso povo. Mas então, a gente não pode parar, e se não pode parar, a gente tem que seguir a OMS e os órgãos que nos orientam, dos quais a gente sempre acreditou e acha que é fundamental dialogar. Agora, mudando um pouco, depois a gente volta às eleições municipais, principalmente eu queria que você falasse um pouco sobre a UNEB, né? A UNEB, ela teve esse grande mérito, né, de interiorizar o ensino superior na Bahia, né? Não só do ponto de vista da formação, da qualificação, né, formação de técnicos, mas também intelectuais que pensassem o desenvolvimento local, e essa interiorização. E essa UNEB, justamente, isso feito pela UNEB, possibilitou essa geração de políticos. Então, como é que você vê justamente isso, o ensino superior, né, estadual principalmente, interiorizado e contribuindo para essa construção, né, reflexiva de intelectuais que pensem o desenvolvimento de uma geração de vanguarda política que dirige, e a relação do município com a universidade que fez tanto bem aí em Serrinha? Olha, Marcelino, primeiro te dizer que a UNEB é um exemplo de quando a gente põe educação para todas as camadas sociais, para todo o nosso povo, como a gente pode incluir as pessoas. Eu sou, como você conheceu, o meu povoado, eu sou filho do povoado, e o que me deu acessão, conhecimento e condição para entrar na disputa e compreender a disputa política foi a universidade. É óbvio que eu passei por outros movimentos antes, mas nada é igual a estar na universidade, a dialogar, a pensar política de maneira mais geral, do que pensar de maneira mais focada, que não consegue compreender o conjunto da disputa.
Eu que vivi a universidade, eu fiquei 6 anos na universidade. Uma porque eu ajudei a liderar 5 greves, que na minha opinião eram fundamentais para denunciar o desmando que tinha naquele período. E ao mesmo tempo era necessário ajustar o rumo. Ao mesmo tempo eu fui um daqueles, na contramão de uma parte dos estudantes do movimento naquele momento, que achava que tinha que abrir mais curso em todos. Porque a gente tem 24 campi. E dos 24, a gente tinha, na maioria deles, só tinha um curso. E geralmente era um curso ou de letras ou de pedagogia, que era um curso mais do povo, porque a elite não ia estudar esse curso, era um curso mais do povo. E sempre havia ameaça de fechar as portas da universidade porque tinha gasto demais, tinha campus demais, e que por isso determinados lugares não precisavam de universidade. Nós entramos na briga e fomos liberando. Eu fui do Consul, do Conselho Superior, e do CONCEP. Esses 2 conselhos, um aprova estudo o CONCEP e o outro bate o martelo como veredito para poder encaminhar isso para o orçamento do Estado. E eu fiz parte dos 2 conselhos. E todas as unidades onde tinha um curso só, nós fomos aprovando o 2º e o 3º curso. Justamente para garantir que essa coisa de dizer que tinha um curso só que estava saturado, deixasse a unidade específica da universidade de existir. Então, nós fizemos isso por compreender a dinâmica e a importância dela. E aí o professor Valentim, que, na minha opinião, foi uma grande inspiração, comprometido, não era um homem nem de direita nem de esquerda, era um homem que gostava de gente, muito, gostava muito. Todo tipo de projeto que a gente propunha para ele, ele topava. Eu me lembro do Pronera, que ele assumiu junto ao INCRA. Eu me lembro do cursinho para vestibular, e você estava lá na Pronera ajudando pelo INCRA. Eu me lembro do cursinho para vestibular Unicom, que nós ajudamos a universalizar esse cursinho. E por conta dele, nós conseguimos fazer que virasse universitário para todos, que até hoje existe no governo do Estado. Do NEB 2000, dos cursos de formação nos assentamentos do MST e tantas outras ações que nós fizemos. E nós chegamos a fazer um registro que a universidade conseguiu entrar nos 417 municípios. Era a única universidade baiana que entrava, tinha aluno, ou professor, ou curso de extensão, mas tinha qualquer tipo de ação nos 417 municípios. Então você percebe a importância do que é a universidade e principalmente a importância do que era e do que é até hoje a Universidade do Estado da Bahia, que possibilitou, no meu caso, de estudar, que me ajudou a virar prefeito, a deputado, porque o conhecimento ajuda demais, como ajudou diversos outros companheiros e companheiras pela Bahia inteira. Conheço diversos, Marcelino, hoje, que estão no Estado, que são concursados, pessoas que saíram, na sua grande maioria, que eram pobres, muito pobres. E a universidade acabou possibilitando um rumo diferenciado. Não que necessariamente o fato de passar na universidade alguém se tornou rico, mas lhe deu independência financeira, lhe deu dignidade, lhe deu autonomia para fazer um vestibular, lhe deu autonomia para fazer um concurso e poder ter essa dignidade de viver, né, de poder trabalhar dignamente e receber seu salário. E a universidade fez esse papel, principalmente a UNEB, que fez um papel gigantesco. Só na época do cursinho para vestibular que nós criamos aqui, a gente tinha só esse projeto, a gente atendia 15 municípios, Marcelinho. E atendia quase toda a zona rural de todos esses municípios. Então perceba o que é a dimensão de uma universidade comprometida com o social e comprometida com o seu povo a partir do seu lugar, da sua região, do seu território, onde ela está fincada ao pé. Então, pergunta muito pertinente, né? Muito bem, eu tive a oportunidade, porque nós convidamos a professora Guiomar e o professor Antônio Dias, 2 cientistas intelectuais da mais alta grandeza da UFBA, para formular justamente o Pronera, os seus cursos superiores. Que o Pronera só tinha o ensino de jovens e adultos, né? Que era a gente quebrar a cabeça, porque havia uma desistência, uma abstenção por falta de dar as condições aos estudantes, mas aí nós formulamos, né? E com a UFBA, e na hora de plantar, aí que veio a KD, e nós procuramos a UNEB, e justamente ali foi o professor Valentim que teve a coragem de implantar, né? Implantamos os cursos de agronomia no assentamento Terra Vista, depois o outro em Barreiras, junto aos movimentos sociais, e ele teve essa coragem, bancou e implantou.
Porque, inclusive, nós, no primeiro ano, depois de formulado o programa, não interessa nem falar aqui o nome das pessoas, nós perdemos o primeiro volume de recursos que chegou para a implantação do curso, justamente por isso. E depois que o professor Valentim topou, aí que desandou e foi filho de assentado, filho de acampado, virando doutor aí pelo Brasil todo. Depois vieram os cursos de direito, os cursos de medicina. Então essa história é fantástica. A gente precisa um dia sistematizar e escrever a história da reforma agrária da Bahia e aqueles que tiveram coragem, né? Não foi só conversa fiada. Tem muita gente aí que é papo furado, conversa muito, mas essa história do Pronera, você lembrou muito bem, todos esses que tiveram a oportunidade de estudar, deve isso à coragem que a UNEB teve, e naquele momento ali o reitor era o professor Valentim, que se dispôs a implantar, né, esses cursos, que aí estourou pelo Brasil todo, né? Aqui nós só tínhamos um curso, o primeiro foi de Pedagogia da Terra, que era lá no assentamento 1º de Abril, né? Então essa história é muito bonita e você vê hoje doutor para tudo quanto é lado, né? Até médicos formados em Cuba e foram também oriundos desse projeto, né? E depois receberam bolsa, foram para o exterior e tem muito médico atuando, tem muito advogado, tem muito professor, tem muito agrônomo formado aí. Infelizmente, isso agora se interrompeu com essa regressão que há na realidade brasileira, né, da política. E aí como é que você faz essa correlação dessa conjuntura nacional, a importância das eleições de 2020 para o retorno de um projeto que trazia isso, ensino superior, luz elétrica, água, né? Isso tudo para melhorar a dignidade da vida das pessoas. Eu tive a interrupção aqui, Marcelo, de duas ligações e acabei não captando aqui a sua pergunta. Desculpa aí, se você puder repetir rapidinho. Tem também uma cantoria aí, de uma juventude aí que está aí. Tem. É o meu mais novo aqui que está. Ele está cantando um axé aí. Eu estou ouvindo tudo aqui. Depois você dá os parabéns a ele. Ele canta muito bem. Mas eu queria que você fizesse uma correlação da conjuntura política dessas eleições de 2022, tendo em vista esse enfrentamento ao governo de exceção, né? Nós estamos vivendo uma tutela militar, né? Um judiciário interferindo na política como nunca, né? Sem nenhum pudor, sem regramento. Então, essa disputa está sendo feita de forma nunca vista na história desse país, né? E agora tem as eleições municipais, é uma etapa desse enfrentamento. Então, qual é a relação da eleição municipal com 2022? Olha, primeiro, Marcelino, que nós vimos o episódio e a história já está contando muito cedo sobre o que fizeram com Lula, sobre o que fizeram com a Dilma. Principalmente com Lula, quando o tiraram do processo eleitoral de maneira absurda e fizeram de tudo para derrotar o Haddad. A derrota aconteceu, teve manobra de parte do judiciário, a gente sabe que não são todos, mas uma parte do judiciário politizou os processos. Não há parcialidade nisso, com esse tipo de gente. São, de fato, imparciais. E isso determinou um outro resultado eleitoral, claro que teve vários outros contingenciamento para isso, né? O movimento absurdo do modelo de fake news implantado por uma candidatura, o discurso de ódio que fez com que muita gente boa desistisse de votar, ficasse com medo, porque era violência, a proposta de violência era muito grande, do armamento era muito grande. Mas a gente está percebendo aí, nesse período aí, o que é o resultado eleitoral. Na minha opinião, o que sustenta o atual governo
ainda é os R$ 600, só que não foi proposta deles, a maioria do povo não sabe disso, mas foram os deputados numa briga constante, porque ele queria dar R$ 200 e estava, inclusive, empacado, não andava a proposta. Agora ele já diminuiu para 300, já, na minha opinião, ele vai tirar esse valor da mão do povo, tão fundamental para que as pessoas tenham dignidade no momento de tanto desemprego. E as eleições municipais ela passam a ser importantíssimas, porque nós vamos debater, nós vamos dialogar com as pessoas e nós vamos mostrar quem é que trabalha pelo povo brasileiro, quem é que gosta do povo brasileiro e quem é que faz política pública que inclua a nossa gente. E se tem uma coisa que eu tenho certeza na vida, o cantor voltou aqui. Se tem uma coisa que eu tenho certeza na vida, é que o PT trabalha para o povo. Seja no Pronera, como nós fizemos lá atrás, seja no cursinho para vestibular, como nós fizemos, seja na cisterna. Hoje mesmo eu estava visitando uma comunidade no Caldeirão, aqui em Serrinha. Fui visitar uma amiga, comi uma galinha caipira com ela, e lá estava uma das primeiras cisternas feitas em Serrinha, uma das primeiras cisternas feita pelo Fome Zero no primeiro ano do governo Lula. E a cisterna está lá. Nós estamos falando o quê? Em 2013, estamos falando de 17 anos atrás. É uma comunidade que ainda não tem água da Embasa, uma das poucas lugares que ainda não tem água da Embasa, porque Serrinha eu encontrei uma galinha caipira com ela, e lá estava uma das primeiras cisternas feitas em Serrinha, uma das primeiras cisternas feita pelo Fome Zero no primeiro ano do governo Lula. E a cisterna está lá. Nós estamos falando o quê? Em 2013, estamos falando de 17 anos atrás. É uma comunidade que ainda não tem água da Embasa, uma das poucas lugares que ainda não tem água da Embasa, porque Serrinha eu encontrei uma galinha caipira com ela, e lá estava uma das primeiras cisternas feitas em Serrinha, uma das primeiras cisternas feita pelo Fome Zero no primeiro ano do governo Lula. E a cisterna está lá. Nós estamos falando o quê? Em 2013, estamos falando de 17 anos atrás. É uma comunidade que ainda não tem água da Embasa, uma das poucas lugares que ainda não tem água da Embasa, porque Serrinha eu encontrei uma galinha caipira com ela, e lá estava uma das primeiras cisternas feitas em Serrinha, uma das primeiras cisternas feita pelo Fome Zero no primeiro ano do governo Lula. E a cisterna está lá. Nós estamos falando o quê? Em 2013, estamos falando de 17 anos atrás. É uma comunidade que ainda não tem água da Embasa, uma das poucas lugares que ainda não tem água da Embasa, porque Serrinha eu encontrei uma galinha caipira com ela, e lá estava uma das primeiras cisternas feitas em Serrinha, uma das primeiras cisternas feita pelo Fome Zero no primeiro ano do governo Lula. E a cisterna está lá. Nós estamos falando o quê? Em 2013, estamos falando de 17 anos atrás. É uma comunidade que ainda não tem água da Embasa, uma das poucas lugares que ainda não tem água da Embasa, porque Serrinha eu encontrei uma galinha caipira com ela, e lá estava uma das primeiras cisternas feitas em Serrinha, uma das primeiras cisternas feita pelo Fome Zero no primeiro ano do governo Lula. E a cisterna está lá. Nós estamos falando o quê? Em 2013, estamos falando de 17 anos atrás. É uma comunidade que ainda não tem água da Embasa, uma das poucas lugares que ainda não tem água da Embasa, porque Serrinha eu encontrei uma galinha caipira com ela, e lá estava uma das primeiras cisternas feitas em Serrinha, uma das primeiras cisternas feita pelo Fome Zero no primeiro ano do governo Lula. E a cisterna está lá. Nós estamos falando o quê? Em 2013, estamos falando de 17 anos atrás. É uma comunidade que ainda não tem água da Embasa, uma das poucas lugares que ainda não tem água da Embasa, porque Serrinha eu encontrei uma galinha caipira com ela, e lá estava uma das primeiras cisternas feitas em Serrinha, uma das primeiras cisternas feita pelo Fome Zero no primeiro ano do governo Lula. E a cisterna está lá. Nós estamos falando o quê? Em 2013, estamos falando de 17 anos atrás. É uma comunidade que ainda não tem água da Embasa, uma das poucas lugares que ainda não tem água da Embasa, porque Serrinha eu encontrei uma galinha caipira com ela, e lá estava uma das primeiras cisternas feitas em Serrinha, uma das primeiras cisternas feita pelo Fome Zero no primeiro ano do governo Lula. E a cisterna está lá. Nós estamos falando o quê? Em 2013, estamos falando de 17 anos atrás. É uma comunidade que ainda não tem água da Embasa, uma das poucas lugares que ainda não tem água da Embasa, porque Serrinha eu encontrei uma galinha caipira com ela, e lá estava uma das primeiras cisternas feitas em Serrinha, uma das primeiras cisternas feita pelo Fome Zero no primeiro ano do governo Lula.
E a cisterna está lá. Nós estamos falando o quê? Em 2013, estamos falando de 17 anos atrás. É uma comunidade que ainda não tem água da Embasa, uma das poucas lugares que ainda não tem água da Embasa, porque Serrinha eu encontrei galinha caipira com ela. E lá estava uma das primeiras cisternas feitas em Serrinha, uma das primeiras cisternas feita pelo Fome Zero no primeiro ano do governo Lula. E a cisterna está lá. Nós estamos falando o quê? Em 2013, estamos falando de 17 anos atrás. É uma comunidade que ainda não tem água da Embasa, uma das poucas lugares que ainda não tem água da Embasa, porque Serrinha eu encontrei galinha caipira com ela. E lá estava uma das primeiras cisternas feitas em Serrinha, uma das primeiras cisternas feita pelo Fome Zero no primeiro ano do governo Lula. E a cisterna está lá. Nós estamos falando o quê? Em 2013, estamos falando de 17 anos atrás. É uma comunidade que ainda não tem água da Embasa, uma das poucas lugares que ainda não tem água da Embasa, porque Serrinha eu encontrei galinha caipira com ela. E lá estava uma das primeiras cisternas feitas em Serrinha, uma das primeiras cisternas feita pelo Fome Zero no primeiro ano do governo Lula. E a cisterna está lá. Nós estamos falando o quê? Em 2013, estamos falando de 17 anos atrás. É uma comunidade que ainda não tem água da Embasa, uma das poucas lugares que ainda não tem água da Embasa, porque Serrinha eu encontrei galinha caipira com ela. E lá estava uma das primeiras cisternas feitas em Serrinha, uma das primeiras cisternas feita pelo Fome Zero no primeiro ano do governo Lula. E a cisterna está lá. Nós estamos falando o quê? Em 2013, estamos falando de 17 anos atrás. É uma comunidade que ainda não tem água da Embasa, uma das poucas lugares que ainda não tem água da Embasa, porque Serrinha eu encontrei galinha caipira com ela. E lá estava uma das primeiras cisternas feitas em Serrinha, uma das primeiras cisternas feita pelo Fome Zero no primeiro ano do governo Lula. E a cisterna está lá. Nós estamos falando o quê? Em 2013, estamos falando de 17 anos atrás. É uma comunidade que ainda não tem água da Embasa, uma das poucas lugares que ainda não tem água da Embasa, porque Serrinha eu encontrei galinha caipira com ela. E lá estava uma das primeiras cisternas feitas em Serrinha, uma das primeiras cisternas feita pelo Fome Zero no primeiro ano do governo Lula. E a cisterna está lá. Nós estamos falando o quê? Em 2013, estamos falando de 17 anos atrás. É uma comunidade que ainda não tem água da Embasa, uma das poucas lugares que ainda não tem água da Embasa, porque Serrinha eu encontrei galinha caipira com ela. E lá estava uma das primeiras cisternas feitas em Serrinha, uma das primeiras cisternas feita pelo Fome Zero no primeiro ano do governo Lula. E a cisterna está lá. Nós estamos falando o quê? Em 2013, estamos falando de 17 anos atrás. É uma comunidade que ainda não tem água da Embasa, uma das poucas lugares que ainda não tem água da Embasa, porque Serrinha eu encontrei galinha caipira com ela. E lá estava uma das primeiras cisternas feitas em Serrinha, uma das primeiras cisternas feita pelo Fome Zero no primeiro ano do governo Lula. E a cisterna está lá. Nós estamos falando o quê? Em 2013, estamos falando de 17 anos atrás. É uma comunidade que ainda não tem água da Embasa, uma das poucas lugares que ainda não tem água da Embasa, porque Serrinha eu encontrei galinha caipira com ela. E lá estava uma das primeiras cisternas feitas em Serrinha, uma das primeiras cisternas feita pelo Fome Zero no primeiro ano do governo Lula. E a cisterna está lá. Nós estamos falando o quê? Em 2013, estamos falando de 17 anos atrás. É uma comunidade que ainda não tem água da Embasa, uma das poucas lugares que ainda não tem água da Embasa, porque Serrinha eu encontrei galinha caipira com ela. E lá estava uma das primeiras cisternas feitas em Serrinha, uma das primeiras cisternas feita pelo Fome Zero no primeiro ano do governo Lula. E a cisterna está lá. Nós estamos falando o quê? Em 2013, estamos falando de 17 anos atrás. É uma comunidade que ainda não tem água da Embasa, uma das poucas lugares que ainda não tem água da Embasa, porque Serrinha eu encontrei galinha caipira com ela. E lá estava uma das primeiras cisternas feitas em Serrinha, uma das primeiras cisternas feita pelo Fome Zero no primeiro ano do governo Lula. E a cisterna está lá. Nós estamos falando o quê? Em 2013, estamos falando de 17 anos atrás. É uma comunidade que ainda não tem água da Embasa, uma das poucas lugares que ainda não tem água da Embasa, porque Serrinha eu encontrei galinha caipira com ela. E lá estava uma das primeiras cisternas feitas em Serrinha, uma das primeiras cisternas feita pelo Fome Zero no primeiro ano do governo Lula. E a cisterna está lá. Nós estamos falando o quê? Em 2013, estamos falando de 17 anos atrás.
É uma comunidade que ainda não tem água da Embasa, uma das poucas lugares que ainda não tem água da Embasa, porque Serrinha eu encontrei galinha caipira com ela, e lá estava uma das primeiras cisternas feitas em Serrinha, uma das primeiras cisternas feita pelo Fome Zero no primeiro ano do governo Lula. E a cisterna está lá, nós estamos falando o quê? Em 2013, estamos falando de 17 anos atrás. É uma comunidade que ainda não tem água da Embasa, uma das poucas lugares que ainda não tem água da Embasa, porque Serrinha eu encontrei galinha caipira com ela, e lá estava uma das primeiras cisternas feitas em Serrinha, uma das primeiras cisternas feita pelo Fome Zero no primeiro ano do governo Lula. E a cisterna está lá, nós estamos falando o quê? Em 2013, estamos falando de 17 anos atrás. É uma comunidade que ainda não tem água da Embasa, uma das poucas lugares que ainda não tem água da Embasa, porque Serrinha eu encontrei galinha caipira com ela, e lá estava uma das primeiras cisternas feitas em Serrinha, uma das primeiras cisternas feita pelo Fome Zero no primeiro ano do governo Lula. E a cisterna está lá, nós estamos falando o quê? Em 2013, estamos falando de 17 anos atrás. É uma comunidade que ainda não tem água da Embasa, uma das poucas lugares que ainda não tem água da Embasa, porque Serrinha eu encontrei galinha caipira com ela, e lá estava uma das primeiras cisternas feitas em Serrinha, uma das primeiras cisternas feita pelo Fome Zero no primeiro ano do governo Lula. E a cisterna está lá, nós estamos falando o quê? Em 2013, estamos falando de 17 anos atrás. É uma comunidade que ainda não tem água da Embasa, uma das poucas lugares que ainda não tem água da Embasa, porque Serrinha eu encontrei galinha caipira com ela, e lá estava uma das primeiras cisternas feitas em Serrinha, uma das primeiras cisternas feita pelo Fome Zero no primeiro ano do governo Lula. E a cisterna está lá, nós estamos falando o quê? Em 2013, estamos falando de 17 anos atrás. É uma comunidade que ainda não tem água da Embasa, uma das poucas lugares que ainda não tem água da Embasa, porque Serrinha eu encontrei galinha caipira com ela, e lá estava uma das primeiras cisternas feitas em Serrinha, uma das primeiras cisternas feita pelo Fome Zero no primeiro ano do governo Lula. E a cisterna está lá, nós estamos falando o quê? Em 2013, estamos falando de 17 anos atrás. É uma comunidade que ainda não tem água da Embasa, uma das poucas lugares que ainda não tem água da Embasa, porque Serrinha eu encontrei galinha caipira com ela, e lá estava uma das primeiras cisternas feitas em Serrinha, uma das primeiras cisternas feita pelo Fome Zero no primeiro ano do governo Lula. E a cisterna está lá, nós estamos falando o quê? Em 2013, estamos falando de 17 anos atrás. É uma comunidade que ainda não tem água da Embasa, uma das poucas lugares que ainda não tem água da Embasa, porque Serrinha eu encontrei galinha caipira com ela, e lá estava uma das primeiras cisternas feitas em Serrinha, uma das primeiras cisternas feita pelo Fome Zero no primeiro ano do governo Lula. E a cisterna está lá, nós estamos falando o quê? Em 2013, estamos falando de 17 anos atrás. É uma comunidade que ainda não tem água da Embasa, uma das poucas lugares que ainda não tem água da Embasa, porque Serrinha eu encontrei galinha caipira com ela, e lá estava uma das primeiras cisternas feitas em Serrinha, uma das primeiras cisternas feita pelo Fome Zero no primeiro ano do governo Lula. E a cisterna está lá, nós estamos falando o quê? Em 2013, estamos falando de 17 anos atrás. É uma comunidade que ainda não tem água da Embasa, uma das poucas lugares que ainda não tem água da Embasa, porque Serrinha eu encontrei galinha caipira com ela, e lá estava uma das primeiras cisternas feitas em Serrinha, uma das primeiras cisternas feita pelo Fome Zero no primeiro ano do governo Lula. E a cisterna está lá, nós estamos falando o quê? Em 2013, estamos falando de 17 anos atrás. É uma comunidade que ainda não tem água da Embasa, uma das poucas lugares que ainda não tem água da Embasa, porque Serrinha eu encontrei galinha caipira com ela, e lá estava uma das primeiras cisternas feitas em Serrinha, uma das primeiras cisternas feita pelo Fome Zero no primeiro ano do governo Lula. E a cisterna está lá, nós estamos falando o quê? Em 2013, estamos falando de 17 anos atrás. É uma comunidade que ainda não tem água da Embasa, uma das poucas lugares que ainda não tem água da Embasa, porque Serrinha eu encontrei galinha caipira com ela, e lá estava uma das primeiras cisternas feitas em Serrinha, uma das primeiras cisternas feita pelo Fome Zero no primeiro ano do governo Lula. E a cisterna está lá, nós estamos falando o quê? Em 2013, estamos falando de 17 anos atrás. É uma comunidade que ainda não tem água da Embasa, uma das poucas lugares
que ainda não tem água da Embasa, porque Serrinha eu encontrei galinha caipira com ela, e lá estava uma das primeiras cisternas feitas em Serrinha, uma das primeiras cisternas feita pelo Fome Zero no primeiro ano do governo Lula. E a cisterna está lá, nós estamos falando o quê? Em 2013, estamos falando de 17 anos atrás. É uma comunidade que ainda não tem água da Embasa, uma das poucas lugares que ainda não tem água da Embasa, porque Serrinha eu encontrei galinha caipira com ela, e lá estava uma das primeiras cisternas feitas em Serrinha, uma das primeiras cisternas feita pelo Fome Zero no primeiro ano do governo Lula. E a cisterna está lá, nós estamos falando o quê? Em 2013, estamos falando de 17 anos atrás. É uma comunidade que ainda não tem água da Embasa, uma das poucas lugares que ainda não tem água da Embasa, porque Serrinha eu encontrei galinha caipira com ela, e lá estava uma das primeiras cisternas feitas em Serrinha, uma das primeiras cisternas feita pelo Fome Zero no primeiro ano do governo Lula. E a cisterna está lá, nós estamos falando o quê? Em 2013, estamos falando de 17 anos atrás. É uma comunidade que ainda não tem água da Embasa, uma das poucas lugares que ainda não tem água da Embasa, porque Serrinha eu encontrei galinha caipira com ela, e lá estava uma das primeiras cisternas feitas em Serrinha, uma das primeiras cisternas feita pelo Fome Zero no primeiro ano do governo Lula. E a cisterna está lá, nós estamos falando o quê? Em 2013, estamos falando de 17 anos atrás. É uma comunidade que ainda não tem água da Embasa, uma das poucas lugares que ainda não tem água da Embasa, porque Serrinha eu encontrei galinha caipira com ela, e lá estava uma das primeiras cisternas feitas em Serrinha, uma das primeiras cisternas feita pelo Fome Zero no primeiro ano do governo Lula. E a cisterna está lá, nós estamos falando o quê? Em 2013, estamos falando de 17 anos atrás. É uma comunidade que ainda não tem água da Embasa, uma das poucas lugares que ainda não tem água da Embasa, porque Serrinha eu encontrei galinha caipira com ela, e lá estava uma das primeiras cisternas feitas em Serrinha, uma das primeiras cisternas feita pelo Fome Zero no primeiro ano do governo Lula. E a cisterna está lá, nós estamos falando o quê? Em 2013, estamos falando de 17 anos atrás. É uma comunidade que ainda não tem água da Embasa, uma das poucas lugares que ainda não tem água da Embasa, porque Serrinha eu encontrei galinha caipira com ela, e lá estava uma das primeiras cisternas feitas em Serrinha, uma das primeiras cisternas feita pelo Fome Zero no primeiro ano do governo Lula. E a cisterna está lá, nós estamos falando o quê? Em 2013, estamos falando de 17 anos atrás. É uma comunidade que ainda não tem água da Embasa, uma das poucas lugares que ainda não tem água da Embasa, porque Serrinha eu encontrei galinha caipira com ela, e lá estava uma das primeiras cisternas feitas em Serrinha, uma das primeiras cisternas feita pelo Fome Zero no primeiro ano do governo Lula. E a cisterna está lá, nós estamos falando o quê? Em 2013, estamos falando de 17 anos atrás. É uma comunidade que ainda não tem água da Embasa, uma das poucas lugares que ainda não tem água da Embasa, porque Serrinha eu encontrei galinha caipira com ela, e lá estava uma das primeiras cisternas feitas em Serrinha, uma das primeiras cisternas feita pelo Fome Zero no primeiro ano do governo Lula. E a cisterna está lá, nós estamos falando o quê? Em 2013, estamos falando de 17 anos atrás. É uma comunidade que ainda não tem água da Embasa, uma das poucas lugares que ainda não tem água da Embasa, porque Serrinha eu encontrei galinha caipira com ela, e lá estava uma das primeiras cisternas feitas em Serrinha, uma das primeiras cisternas feita pelo Fome Zero no primeiro ano do governo Lula. E a cisterna está lá, nós estamos falando o quê? Em 2013, estamos falando de 17 anos atrás. É uma comunidade que ainda não tem água da Embasa, uma das poucas lugares que ainda não tem água da Embasa, porque Serrinha eu encontrei galinha caipira com ela, e lá estava uma das primeiras cisternas feitas em Serrinha, uma das primeiras cisternas feita pelo Fome Zero no primeiro ano do governo Lula. E a cisterna está lá, nós estamos falando o quê? Em 2013, estamos falando de 17 anos atrás. É uma comunidade que ainda não tem água da Embasa, uma das poucas lugares que ainda não tem água da Embasa, porque Serrinha eu encontrei galinha caipira com ela, e lá estava uma das primeiras cisternas feitas em Serrinha, uma das primeiras cisternas feita pelo Fome Zero no primeiro ano do governo Lula. E a cisterna está lá, nós estamos falando o quê? Em 2013, estamos falando de 17 anos atrás. É uma comunidade que ainda não tem água da Embasa, uma das poucas lugares que ainda não tem água da Embasa, porque Serrinha eu encontrei galinha caipira com ela,
E lá estava uma das primeiras cisternas feitas em Serrinha, uma das primeiras cisternas feita pelo Fomizero no primeiro ano do governo Lula. E a cisterna está lá. Nós estamos falando o quê? Em 2013, estamos falando de 17 anos atrás. É uma comunidade que ainda não tem água da Embasa, uma das poucas lugares que ainda não tem água da Embasa, porque Serrinha eu encontrei galinha caipira com ela. E lá estava uma das primeiras cisternas feitas em Serrinha, uma das primeiras cisternas feita pelo Fomizero no primeiro ano do governo Lula. E a cisterna está lá. Nós estamos falando o quê? Em 2013, estamos falando de 17 anos atrás. É uma comunidade que ainda não tem água da Embasa, uma das poucas lugares que ainda não tem água da Embasa, porque Serrinha eu encontrei galinha caipira com ela. E lá estava uma das primeiras cisternas feitas em Serrinha, uma das primeiras cisternas feita pelo Fomizero no primeiro ano do governo Lula. E a cisterna está lá. Nós estamos falando o quê? Em 2013, estamos falando de 17 anos atrás. É uma comunidade que ainda não tem água da Embasa, uma das poucas lugares que ainda não tem água da Embasa, porque Serrinha eu encontrei galinha caipira com ela. E lá estava uma das primeiras cisternas feitas em Serrinha, uma das primeiras cisternas feita pelo Fomizero no primeiro ano do governo Lula. E a cisterna está lá. Nós estamos falando o quê? Em 2013, estamos falando de 17 anos atrás. É uma comunidade que ainda não tem água da Embasa, uma das poucas lugares que ainda não tem água da Embasa, porque Serrinha eu encontrei galinha caipira com ela. E lá estava uma das primeiras cisternas feitas em Serrinha, uma das primeiras cisternas feita pelo Fomizero no primeiro ano do governo Lula. E a cisterna está lá. Nós estamos falando o quê? Em 2013, estamos falando de 17 anos atrás. É uma comunidade que ainda não tem água da Embasa, uma das poucas lugares que ainda não tem água da Embasa, porque Serrinha eu encontrei galinha caipira com ela. E lá estava uma das primeiras cisternas feitas em Serrinha, uma das primeiras cisternas feita pelo Fomizero no primeiro ano do governo Lula. E a cisterna está lá. Nós estamos falando o quê? Em 2013, estamos falando de 17 anos atrás. É uma comunidade que ainda não tem água da Embasa, uma das poucas lugares que ainda não tem água da Embasa, porque Serrinha eu encontrei galinha caipira com ela. E lá estava uma das primeiras cisternas feitas em Serrinha, uma das primeiras cisternas feita pelo Fomizero no primeiro ano do governo Lula. E a cisterna está lá. Nós estamos falando o quê? Em 2013, estamos falando de 17 anos atrás. É uma comunidade que ainda não tem água da Embasa, uma das poucas lugares que ainda não tem água da Embasa, porque Serrinha eu encontrei galinha caipira com ela. E lá estava uma das primeiras cisternas feitas em Serrinha, uma das primeiras cisternas feita pelo Fomizero no primeiro ano do governo Lula. E a cisterna está lá. Nós estamos falando o quê? Em 2013, estamos falando de 17 anos atrás. É uma comunidade que ainda não tem água da Embasa, uma das poucas lugares que ainda não tem água da Embasa, porque Serrinha eu encontrei galinha caipira com ela. E lá estava uma das primeiras cisternas feitas em Serrinha, uma das primeiras cisternas feita pelo Fomizero no primeiro ano do governo Lula. E a cisterna está lá. Nós estamos falando o quê? Em 2013, estamos falando de 17 anos atrás. É uma comunidade que ainda não tem água da Embasa, uma das poucas lugares que ainda não tem água da Embasa, porque Serrinha eu encontrei galinha caipira com ela. E lá estava uma das primeiras cisternas feitas em Serrinha, uma das primeiras cisternas feita pelo Fomizero no primeiro ano do governo Lula. E a cisterna está lá. Nós estamos falando o quê? Em 2013, estamos falando de 17 anos atrás. É uma comunidade que ainda não tem água da Embasa, uma das poucas lugares que ainda não tem água da Embasa, porque Serrinha eu encontrei galinha caipira com ela. E lá estava uma das primeiras cisternas feitas em Serrinha, uma das primeiras cisternas feita pelo Fomizero no primeiro ano do governo Lula. E a cisterna está lá. Nós estamos falando o quê? Em 2013, estamos falando de 17 anos atrás. É uma comunidade que ainda não tem água da Embasa, uma das poucas lugares que ainda não tem água da Embasa, porque Serrinha eu encontrei galinha caipira com ela. E lá estava uma das primeiras cisternas feitas em Serrinha, uma das primeiras cisternas feita pelo Fomizero no primeiro ano do governo Lula. E a cisterna está lá. Nós estamos falando o quê? Em 2013, estamos falando de 17 anos atrás. É uma comunidade que ainda não tem água da Embasa, uma das poucas lugares que ainda não tem água da Embasa, porque Serrinha eu encontrei galinha caipira com ela. E lá estava uma das primeiras cisternas feitas em Serrinha, uma das primeiras cisternas